mega evento não passa desapercebido por uma cidade, muito menos por um país. Da visita do Papa Francisco às Olimpíadas, passando pela controversa Copa do Mundo, um acúmulo de mega eventos parece estar mudando alguma coisa no Brasil. Em 30 de outubro de 2007, o país foi o escolhido para sediar a Copa do Mundo em 2014. Em meio a poucas vozes críticas, o clima do país foi de comemoração. A população, foi pesquisada, então a gente tem dados de pesquisa, Datafolha, etc., que muito, a tendência era que o brasileiro queria a Copa do Mundo no Brasil. E isso antes de 2007. Em 2009, a mesma pesquisa foi feita e o brasileiro já não queria. Mas por quê? Porque a gente foi vendo que nada saía, que nada do planejamento acontecia, que a corrupção era fácil. Então, a gente foi mudando de ideia. Junho de 2013. Uma série de manifestações se alastram pelo país. E em meio a um sem número de causas, uma parece ganhar vida mais longa. Não vai ter Copa. Subitamente ou não, o tão esperado mega evento transformou-se numa síntese das mazelas do Brasil. E as reivindicações dispersas no auge das jornadas de junho ganharam um eixo. Mas as manifestações que se convencionou dizer mudaram o país, mudaram também o brasileiro? Para evoluir, a gente tem que encarar os problemas. E o conflito é só um sintoma, O conflito, as pessoas nas ruas se manifestando, é só, só um sintoma, é só o efeito, É só a manifestação do problema. O Brasil tem uma imagem estereotipada pelo mundo afora. O país do carnaval, o país do futebol, das mulheres nuas, Da música. Muito bem. O Brasil não tem, lá fora, a imagem do país das sabinadas, o país dos chimangos e maragatos, o país da Revolução de 30, Nem sequer, e isso é espantoso, e eu constatei isso ano passado com os jornalistas estrangeiros, eu perguntava para eles vinham perplexos, mas o que está acontecendo? O Brasil não é o país do futebol, por que tanta manifestação? Eu disse, escuta, em que outro país, nos últimos 30 anos, não estou falando de nada muito longe na história, não estou falando do que vocês não precisam conhecer, ou não tem obrigação de conhecer, do período colonial, ou do Império, ou da Primeira República. Mas 30 anos atrás, em que outro país mais de 1 milhão de pessoas foram às ruas exigindo eleições diretas já? Em que outro país, logo em seguida, essas mesmas 1 milhão de pessoas foram às ruas para fazer o impeachment do presidente, fruto da campanha das diretas? Esse Brasil que vocês estão vendo é o Brasil que existe. Vocês têm a imagem do Brasil, do equívoco da interpretação da frase do Sérgio Buarque de Holanda, do homem cordial, Como se o homem cordial fosse o homem do sim senhor, o homem passivo, o homem que não reivindica. Esse brasileiro não existe. E ainda bem que mesmo, talvez isso, mesmo uma Copa não foi suficiente para reduzir o potencial crítico, e até analítico da sociedade brasileira. Talvez é uma colocação à prova, Nós somos colocados à prova. A gente nunca foi cordato, A gente talvez seja, assim, a gente tem uma fotografia feita por antropólogos e analistas políticos até de que nós somos um povo cordato, um povo gentil, Eu acho que a gente nunca foi só isto. A gente tem elementos contraditórios na nossa história, a gente foi organizado em determinados momentos da história, desorganizado em outros, violento em alguns momentos e talvez gentil em outros, Eu acho que a nossa história é feita nossa história e nossa identidade é feita dessas contradições. Então, eu não acho que nós apresentamos um novo brasileiro de maneira alguma, até porque é um elemento para se pôr na análise que essa nova forma, esse novo formato, que eu acho que é novo, não é o mesmo de quem foi na rua para a anistia, porque a gente ia na rua de forma organizada, a gente sabia o que a gente queria, todo mundo se perguntasse para qualquer um o que você está fazendo aqui, as pessoas sabiam, não é cada um fazendo uma coisa diferente. Esse novo formato, ele não é brasileiro.
né? A gente está assistindo aí, ou não é só brasileiro, a gente está assistindo aí manifestações desse tipo em outros países. Então, não acho que haja nada novo para apresentar sobre os brasileiros. Entre as críticas que tentaram partidarizar os problemas gerados pelo evento, uma transcendeu os temas de sempre que permeiam o debate partidário. As exigências da FIFA e sua interferência na vida e mesmo na constituição dos países sede. Demasiada, porque a priori a Copa é um evento privado. Você tem uma Constituição. A Constituição é para valer o tempo inteiro, né? Então você não pode pegar num momento específico para uma justificativa que você possa até encontrar uma justificativa interessante, sei lá qual, né? E dizer, aqui a Constituição não vai valer, nesse instante. A gente não pode fazer isso, né? Cria um Estado, como se a gente chama juridicamente, um Estado de exceção. Então, a Constituição tem que valer o tempo inteiro, para todos os aspectos. Essa é a nossa pedra fundamental. Então, a defesa da Constituição é algo que nós não podemos deixar de fazer sob nenhum argumento, porque quando a gente acha um argumento, qualquer que seja, para dizer aqui tudo bem, a Constituição não vai valer, ainda que a gente não fale isso expressamente, mas a gente nega a vigência à Constituição por algum aspecto, nós estamos abrindo a porta, uma porta muito perigosa, para que a Constituição deixe de valer em outros aspectos que não sejam, talvez, assim, tão a menos, né, como a realização de uma Copa, pode ser coisa muito mais grave, né? Eu vou fazer uma crítica direta, embora eu ache um absurdo, às exigências da FIFA, que lhe exigem, é uma exigência da FIFA quase um estado de sítio. Você suspende dispositivos jurídicos, né, normas constitucionais, inclusive, por um certo período, e elas só se justificam e só são legítimas do ponto de vista jurídico se você encarar isso como estado de sítio. Na verdade é isso. Mas não estou fazendo isso, mas o que me impressiona é como o conceito de cidadania básico, direito a ter direito, ele acaba sendo temporal na Copa. Parece que o sujeito só tem o direito a ter o direito a ser cidadão na Copa, fora da Copa ele é cidadão. O que ele é? Servo? Eu acho que a Copa serve para isso. E a gente, eu acho que nós, pesquisadores, intelectuais, jornalistas, pessoal da mídia, tem a obrigação de apontar essa questão. Afinal de contas, a cidadania, ela é provisória? Como é que você pode encarar isso num país que se diz avançado do ponto de vista social e jurídico? Eu acho que a gente não pode se calar perante isso. A gente tem que mostrar essas contradições, não com o intuito de criticar o governo federal, criticar isso ou aquilo. Eu não vou entrar em jogo de extrema-direita, em jogo de gente que está jogando contra, nada disso. Mas eu acho que nós temos a obrigação de sinalizarmos a irracionalidade de certos procedimentos. Eu não concordo que o Brasil esteja entregando a sua soberania para a FIFA, tá? A FIFA não vem com os seus aviões, nem vai atracar seus navios de guerra nos nossos portos. Eu entendo que a FIFA não convidou o Brasil para receber a Copa do Mundo. O Brasil se ofereceu. E a FIFA disse, as condições são essas. O Brasil disse tudo bem. Como a Alemanha disse tudo bem. Como os Estados Unidos disseram tudo bem. A questão de ter aí um grande evento esportivo é um fator mobilizador de investimento. Que é isso que a FIFA vendia. Esse é o legado, né? A gente vai proporcionar para vocês o investimento que vocês não têm, numa demanda que vocês não têm, porque nós temos um evento. Mas isso não necessariamente é verdade, né? E é isso que a gente está vendo. Porque senão as parcerias público-privadas, né, principalmente as empreiteiras, teriam entrado com muito mais dinheiro do que o governo. E no final aconteceu o contrário. Não era para o governo ter entrado com dinheiro, mas se ele não entrasse, não ia sair. Não ia sair. Gente nas ruas reivindicando. Manifestações por um país mais justo, menos desigual, ou muitas vezes por pautas absolutamente individuais. Tudo isso juntou grupos tradicionais das lutas populares com debutantes da rua, com gente que nunca antes na história desse país tivera coragem de sair em uma passeata. Informados e desinformados, lado a lado, gritando pelo que cada um acredita ser o melhor para o país. Será esse o verdadeiro legado da Copa? O amadurecimento do Brasil, o maior nível de consciência do brasileiro.
o entendimento de que mega evento não é por si só uma boa coisa. Pode ser uma boa coisa, se feita em comum acordo. Não se impõe a povo algum um mega evento. Eu acho que nós vamos ter as consequências disso, inclusive por ações governamentais do governo Dilma em relação às Olimpíadas. Não vai continuar essa farra, porque o governo sabe que deixou correr solto na mão de quem não podia deixar correr solto. O meu otimismo com relação à compreensão da sociedade brasileira, né, do povo brasileiro, né, nos últimos anos, vem com um efeito evolutivo. E a partir de junho do ano passado, isso se mostrou muito claramente, né, o quanto a sociedade brasileira está evoluindo na sua perspectiva da sua vivência democrática, né. Eu acho que o evento Copa, que realmente trouxe também mais gente na rua, mais discussões, mais debates, não é um legado da Copa. Isso, eu acho que essa consciência a gente já vinha produzindo e é por isso que a Copa não se fez de uma forma tão, digamos assim, tão esvaziada de debates como talvez ocorresse há algumas décadas atrás. Do ponto clássico do negócio, o legado é o que eles vendem na sedução, né, de transformar a cidade em uma mercadoria. Então, sua cidade vai ficar mais bonita, ela vai ter uma arena que não é mais estádio, ela vai ter a questão da locomoção, né, do transporte público, que está tendo um investimento grande, etc. e tal, mas nunca se pensou em chamar esse povo para a rua, né? E também, por exemplo, pouco se fala da história das Copas, onde a Alemanha, por exemplo, teve pelo menos um dos estádios que não conseguiu ser entregue a tempo para participar da Copa, e uma das questões foi a mobilização pública do povo daquela cidade, que era terminantemente contra a reforma daquele estádio para aquele evento. O que está sendo questionado é: cadê o benefício? Cadê esse legado que a FIFA vendia? Então, nós vamos transformar esse legado, né? Alguns estudiosos colocam até como um legado que veio indiretamente a questão da mobilização da população às ruas, etc. Absolutamente positivo. Não há, vamos dizer assim, governo progressista, não há democracia, não há, vamos dizer assim, não há esboço de um projeto de sociedade minimamente civilizada que não passe pela mobilização popular, né? A mobilização popular é o eixo, é a questão mais central, né, da dinâmica democrática, né? A nossa parte, o legado, quem construiu fomos nós, né? Porque nós, nesse processo, né, eu acho que vai ficar na história, né, todo esse processo de tomada de consciência do povo, essa juventude, né, de junho, principalmente a partir das mobilizações de junho do ano passado, né, essa tomada de consciência da juventude brasileira, que é muito importante, né, para o futuro, né? Tudo que a gente faz agora que a gente vai para a rua reivindicar, né? Primeiro que assim, a ideia de que a gente tem que ir sempre para a rua. A gente vai ficar com aquela coisa velha, né? De tudo agora a gente faz do mesmo jeito. A gente reivindica tudo do mesmo jeito, usa sempre a mesma ferramenta. Isso é uma pobreza política, né? Mas enfim, se juntou a um momento difícil, um momento que a gente viveu aí, de muita gente na rua, de violência, e que a gente tem que ter a ousadia, a coragem de analisar isso de um jeito bom, entender por que isso está acontecendo. Não adianta dizer, são os pobres, são desempregados, são a gente que não tem o que fazer, é outra esquerda. Tudo é simplista. Pode ser que seja tudo isso e mais alguma coisa, mas a gente não pode ser simplista nessas análises, né? A Copa não é culpada de nada. E eu, particularmente, não quero saúde FIFA, educação FIFA. Porque a FIFA é um órgão que é extremamente autoritário, é um órgão que você não pode abrir a sua boca. Se o jogador de futebol não joga no sistema FIFA, né, nos clubes ligados às federações, ele não joga em lugar nenhum do mundo, ele não joga, né? Então a gente precisa começar a prestar atenção no que a gente fala também. Eu não quero um sistema de saúde FIFA, eu quero o meu SUS bonito, lindo, funcionando redondinho, que é o melhor sistema que a gente tem público do mundo. No próximo episódio de Diversidade,
a lógica imobiliária e os projetos de higienização das grandes cidades, provocando a remoção de comunidades pobres, com a justificativa da construção das obras de infraestrutura dos mega-eventos.